minhas amigas, como vocês estão? Vocês sabiam que eu e minha esposa Denise tem orado muito por vocês? E se vocês tiverem algum pedido de oração, favor de escrever aqui na descrição do vídeo. Eu queria agradecer a cada um de vocês profundamente, por vocês estar partilhando esse vídeo, por vocês estão colocando o gosto também, por vocês estão se inscrevendo no canal Denise Pagani. Sem vocês e sem o poder de Deus, esse projeto não vai a lado nenhum. Por isso agradeço novamente. E hoje eu tenho uma mensagem bíblica muito importante para cada um de nós. Um personagem bíblico fabuloso e que nos traz muitas ilações para a nossa vida espiritual e no nosso dia a dia nesse mundo tão complicado. Eu estou falando do rei Ezequias. Ele está em 2 Crônicas, como também ele está em Isaías. Então a gente começa com 2 Crônicas, depois a gente pula lá para Isaías, tá bom? Então 2 Crônicas, capítulo 29, verso 1, fala assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Eu achei muito interessante o seguinte, que aqui o relato bíblico fala que ele andou no caminho de Deus. Ele fez aquilo que Deus pediu. Mas o próprio relato fala que o seu pai era Davi. Mas na realidade o seu pai era o rei Acás. E por que o rei Acás não foi mencionado nisso? Que foi um rei muito mau para o seu povo. Foi um rei que seguiu a idolatria. O que é a idolatria? Adorar objetos em vez de Deus. Vocês estão reparando aqui? Então o rei Acás fez com que o povo fosse empurrado para longe de Deus. E uma das coisas que o povo errou, que caiu na apostasia, o que quer dizer apostasia? O afastamento do povo do seu Deus verdadeiro, do nosso Deus verdadeiro. Então, o rei Acás fechou a casa do Senhor. Já imaginaram? O templo de Deus, o santuário de Deus, ser fechado por tempo indeterminado? Então, o primeiro grande ato de Ezequias, com apenas 25 anos, foi convocar os levitas, foi convocar o sacerdote para organizar, reabrir o templo de Deus e fazer as cerimônias diárias que eram realizadas desde o tempo de Moisés. Então vocês estão vendo que Ezequias foi um rei reformador, mas muito corajoso. Ele tirou muitas coisas ruins que o povo estava fazendo e que se estava contaminando com as coisas do mundo e se afastando cada vez mais de Deus. Ezequias foi aquele rei que conduziu novamente um povo que estava afastado de Deus para o redil do nosso pastor. O seu rebanho, o rebanho de Deus, estava completamente desorientado. E foi lá Ezequias e conduziu de volta para o seu aprisco. O que nós estamos fazendo hoje com nossos familiares? Como é que está a nossa família? Será que nós estamos realmente sendo igual o rei Ezequias? Trazendo os nossos filhos, a nossa esposa, para os pés de Cristo? Para conhecer a mensagem? Para que possamos ser dirigidos pelo Senhor? Repare bem em Salmos, que fala o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. Foi isso que Ezequias fez, apesar de novo. Apesar do seu pai não ter dado um bom exemplo para ele, ele preferiu andar no caminho de Deus. Então, o que eu tiro aqui? A primeira grande lição para a minha vida. Eu tenho que andar no caminho do Senhor, eu não tenho que dar desculpa para a minha vida. Ah, porque meu pai me ensinou desse jeito, a minha mãe ensinou daquele jeito, o meu professor afirmou que era assim. Não, está escrito. Olha que exemplo fabuloso que Isaías dá para mim e para minha família, mas para você também e para sua família também. E nessa caminhada de Ezequias, ele deve ter sentido um rei muito feliz, em ter mostrado o caminho, a verdade e a vida, em ter mostrado o verdadeiro trilho para o seu povo de Israel. Mas aconteceu uma coisa em Isaías,
o imprevisto, e nesse mundo nós temos muitos imprevistos. Muitas vezes temos notícias maravilhosas que recebemos, mas também nós temos algumas notícias horríveis que acontecem e que as pessoas transmitem para a gente. É ou não é? Não já aconteceu isso na sua vida? Porque na minha também já aconteceu. E se a gente for em Isaías, vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Isaías capítulo 38 fala assim, no verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu queria fazer uma pergunta a você. Imagina a pessoa acordar doente. E agora vem um profeta de Deus, Isaías, hein? Um profeta maravilhoso, um profeta que escreveu um livro que ele relata o nascimento de Jesus, a sua missão, o seu sofrimento e a sua morte na cruz também. Ele acompanhava o rei Ezequias. E o rei Ezequias, vendo que Isaías estava chegando no seu palácio, deve ter pensado, poxa, esse profeta vai orar a Deus e com certeza eu vou ser curado. Mas Isaías, o profeta, vem com uma mensagem completamente diferente. Qual seria a sua reação? Eu fico pensando, qual seria a minha reação? Será que eu ficaria decepcionado? Será que eu ficaria revoltado? Ó Senhor, então eu vim aqui, fiz aquilo que o Senhor me pediu, o Senhor viu o meu trabalho, minha coragem de levar a mensagem, de abrir a tua casa, agora a minha recompensa é a morte? Complicado, não é verdade? Que notícia complicada que esse rei obteve desse profeta. Mas vamos ver qual foi a reação desse rei. No verso 3, no verso 2 e no verso 3 fala uma coisa muito importante do capítulo 38 de Isaías. Fala assim, no verso 2, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha aqui a fórmula, olha aqui a arma poderosa que Ezequias usou e que nós devemos usar todos os dias, meus queridos, nesse mundo tão violento, nesse mundo de tantos imprevistos. Nós devemos, todos os dias, quando acordarmos, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, mas também que Ele possa o quê? Ser o quê? A nossa libertação, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, cuidar dos nossos passos, como também dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. O que o Ezequias fez é um exemplo para mim e para você. Devemos ser povo de oração, de joelho no chão. Estão entendendo? Agora vamos ver a resposta de Deus. E mais antes disso, vamos ver como é que Ezequias ora a Deus. Fala assim, no verso 3, e disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe por que Ezequias chorou? Porque a morte é nossa inimiga. Nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para a eternidade. Infelizmente, lá no Jardim do Éden, entrou um intruso terrível, que foi o pecado. Com o pecado, a morte. Entendeu? Por isso que nós sofremos tanto quando nós estamos à beira da morte, algum ente querido morte. Há uma separação. Que seja muitos anos ou poucos anos até a volta de Cristo, mas há uma separação. E aí vamos ver a resposta de Deus. Então vê a palavra do Senhor Isaías dizendo, no verso 5, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vocês estão vendo que Deus que responde nas orações? Que Deus que tem um cuidado, um Deus que reparou e repara em você, repara na sua alegria, mas você pode estar certo que Deus sofre também quando você está sofrendo. Deus viu as lágrimas de Ezequias e ele dá mais 15 anos. Então o que ele fez? Ele curou Ezequias. Que alegria, hein? Que explosão de alegria que esse reino deve ter tido, os seus colaboradores, o próprio profeta, não é verdade? Agora, uma coisa me intrigou nesse texto. E está aqui no capítulo 38, no verso 1.
Por que me entregou? E vocês vão compreender isso. Ele fala assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa foi a mensagem de Deus através do profeta Isaías, quando ele foi lá a primeira vez falar que ele ia morrer. Mas eu não entendi, põe em ordem a tua casa. Mas será que a casa, o palácio do rei Ezequias era uma bagunça? Será que ele não arrumava a casa? A primeira vez que eu pensei nisso, falei, mas será que é isso realmente? E estudei profundamente, orei a Deus e Deus me deu a resposta. E sabe qual é a resposta? Essa resposta está no capítulo 39. Nós devemos lembrar que a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Deus lê a nossa mente e o nosso coração também. Deus sabe tudo que passa conosco profundamente. Então vamos ver lá no Isaías 39, verso 1 em diante. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas de presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha sido curado. Então, repara bem, Babilônia ficava numa terra distante de Israel. E esse episódio foi conhecido em todos os lugares, principalmente os lugares distantes. Olha que bênção! Então esse rei ficou intrigado, ficou maravilhoso. Como é que esse homem teve uma doença mortal e ele é curado, e curado rapidamente? Então ele mandou uma embaixada lá para saber, para ver o que aconteceu, qual foi a bênção. Olha que oportunidade de Ezequias testemunhar do nosso Deus verdadeiro. Você já viu que no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós temos tantas oportunidades de testemunhar do nosso Deus verdadeiro? De tantas bênçãos que nós ganhamos deles? E será que nós fazemos isso todos os dias? Será que Ezequias fez isso? Esse reformador, esse corajoso homem que chamou o povo de Israel para o verdadeiro caminho, a verdade e a vida? Vamos ver qual é a reação do rei Ezequias. No verso 2 fala assim, e Ezequias se alegrou com eles. Lógico, Ezequias estava feliz, tinha sido curado, recebeu uma bênção maravilhosa, e agora pessoas de outros países tão longe vieram conversar com Isaías, vieram saber o porquê, né, daquela cura. Aí Ezequias vai falar. E Ezequias se alegrou com eles, ele mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de arma, tudo que havia de bom, tudo que havia ele conquistado, ele mostrou. Não é verdade? Aí vem o profeta Isaías. E o profeta Isaías, no verso 4, fala assim, e disse ele, que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que deixaste de mostrar. Está vendo aqui? Ezequias, com o passar do tempo, se tornou orgulhoso. Com o passar do tempo, ele deu mais valor às conquistas do que aquilo que é o principal. O povo de Babilônia, a embaixada de Babilônia, precisava desse testemunho fabuloso. Eram pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro. Você sabe quantas pessoas nesse mundo que cruzam conosco, que não conhecem o Deus verdadeiro? Qual está sendo o meu testemunho? Qual está sendo o seu testemunho? Falar do meu trabalho, da minha grandeza, dos meus sonhos realizados, das minhas conquistas, seja na escola, na faculdade ou no trabalho, ou na minha profissão realmente? Qual está sendo o seu testemunho? Qual está sendo o meu testemunho? Vocês estão vendo que de repente Ezequias não estava inteiramente preparado para andar no caminho de Deus? Apesar de toda a reforma no seu país que ele fez, ele fraquejou numa hora que ele não poderia. Mas graças a Deus que Deus o lhe perdoou, porque ele foi humilde. Ele se arrependeu. Que isso não possa acontecer conosco. Que isso não possa nem passar na nossa mente. De ser orgulhoso com uma coisa completamente banal. O que é importante é eu confiar em Deus, amar o seu caminho e levar isso ao meu próximo, através do meu testemunho. Em 1 João, capítulo 2, verso 6, fala uma coisa muito interessante. Devemos andar como Jesus andou. É um conselho maravilhoso que a Escritura nos dá. Que Deus te abençoe.